Amém. Vamos lá. Então eu queria orar agora. Vamos lá? Baixa a cabeça, fecha teus olhos, aquieta agora, a quietude do Senhor nesse ambiente, né? Nós estamos desacelerados para a glória de Deus, né? Foi providencial esse processo de estarmos em isolamento, né? Alguns estão em isolamento, então vamos lá, que Deus possa estar derramando uma porção muito grande sobre as nossas vidas, e eu fico muito feliz porque Ele nos desacelerou e teve um tempo de preparo para aquilo que Ele quer fazer logo depois que acabar toda essa pandemia, esse negócio todo doido, amém? Mas vamos lá, que o Senhor seja a Ele honra, glória e louvor por essa sabedoria de nos levar para casa para um momento de instrução, de discipulado e nos preparando para um novo estilo de vida ao sairmos daqui com novo entendimento, compreensões, revelações, unção, poder, um monte de coisa que o Senhor fez nesses 40 dias a favor dos discípulos que se propuseram a estar aqui nesses 40 dias ouvindo a palavra, sendo beneficiado com um avivamento, com alegria, com força, sem ansiedade, um contentamento. Tem tantas coisas que foram feitas nesses 40 dias, é por isso que eu estou muito feliz, tá? Eu estou muito feliz demais da conta. Eu quero orar com você, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te honrar nesta noite, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e nós te amamos, Senhor. Nós podemos dizer com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado por esse dia tão abençoado. Obrigado porque o Senhor, a tua misericórdia nos alcançou. Nós estamos aqui por tua causa. Nós estamos reunidos nesta sala por tua causa, Senhor. Obrigado por nos atrair. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos chamar de filhos. Obrigado por nos chamar de amigos. Obrigado pela promessa, porque nós estamos aguardando essa promessa, que o Senhor virá nos buscar. O noivo virá buscar a noiva. Nós estamos com saudades. Nós estamos ansiando por esse dia. Podemos dizer, como está em Provérbios capítulo 5, estamos enfermos de amor, de saudades pelo nosso noivo. Obrigado. Obrigado por esse dia tão abençoado. Obrigado por todas essas vidas que estão conectadas agora, Senhor, reunidas em teu nome para aprender mais um pouco. Obrigado por esses discípulos amigos, Senhor, que estão aqui conectados, discípulos de Jesus, discípulos do Senhor, ensinados do Senhor. Obrigado por essas companhias. Obrigado por esses amigos, Senhor. Obrigado por esses companheiros. Obrigado por esses cooperadores. Eu quero te honrar e dizer a ti, muito obrigado, Senhor. Nós, nesse momento, oramos pela palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Que venha como uma palavra rema, aquecendo o nosso coração, trazendo cura, trazendo libertação. Que possamos entender um pouco mais quem o Senhor é. Que nós possamos entender um pouco mais quão zeloso o Senhor é. Que nós possamos entender um pouco mais quão amoroso o Senhor é. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, te bendizemos, porque sim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Amém? Aleluia! Uau! Barulheira, hein? Essa sala tá barulhenta hoje. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos vocês. Amém? E eu quero, nesse momento agora, dizer a todos vocês que fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Aquietem.
e que vamos mergulhar na palavra do Senhor. Amém? Receba meu abraço a todos vocês, a paz do Senhor sobre todos vocês. Amém? E a glória de Deus nos envolvendo e nos escondendo agora. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá. Palavra do Senhor, abra aí e vamos lá. Vamos mergulhar no Senhor. E isso nós estamos nessa jornada porque o Senhor nos propôs isso e nós aceitamos e hoje nós estamos concluindo ela. E o meu coração está de uma forma muito feliz, muito alegre, porque hoje o meu coração está como que se cheio da plenitude de Deus, de gratidão a Deus, porque de uma forma hoje nós estamos fazendo um paralelo daquilo que os discípulos viveram após a ressurreição de Jesus. Eles ficaram 40 dias, Jesus teve encontro com eles nesses 40 dias de discipulado, então de comer juntos, de estarem juntos, de serem ministrados. Então nós estamos hoje encerrando esse ciclo, agradecendo demais ao Senhor, por Ele ter nos sustentado e ter nos ensinado valores, impregnado em nós valores que Ele queria que cada um de nós estivéssemos recebendo nesses dias. E eu dou glórias a Deus por isso. E eu estou com o coração como sentindo que Jesus já foi para o Pai. E agora nós entramos no processo de aguardar até que o Espírito Santo venha. Agora nós vamos ter mais 10 dias. Tá bom? E eu vou passar essas instruções sobre os 10 dias amanhã. Então hoje é o 40º dia, nós encerramos o discipulado e amanhã eu vou passar as instruções a respeito dos próximos 10 dias em que nós iremos celebrar no domingo, dia 31, Pentecostes. Amém? Mas vamos lá, eu quero falar sobre a palavra de hoje, sejam todos bem-vindos, a graça e o amor de Deus sobre todos vocês. Amém? E declaro que é espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e revelação esteja envolvendo todos vocês. Todos os sentidos espirituais abertos para compreender, para discernir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Hoje, 40 dias, o 40º dia. Eu quero falar sobre 3 coisas. Eu quero falar com vocês sobre o Jardim do Éden. Eu quero falar com vocês sobre o Reino de Deus. E eu quero falar com vocês sobre a Igreja de Deus. Amém? Vamos lá. Esses 3 lugares que eu enumerei para vocês, eles falam de um lugar espiritual. De um lugar espiritual. Posso falar de um lugar natural também. Tá bom? Mas, acima de tudo, eu quero falar que esses 3 lugares são lugares espirituais. Porque nós somos, em Cristo Jesus, espírito vivificante. Amém? Espírito vivificante. Então, assim, eu quero dizer que esses 3 lugares são lugares do governo absoluto de Deus. Do Deus triuno. Lugar de governo absoluto de Deus, desse Deus triuno. Onde tem o seu zelo e onde a obediência ela tem que ser extrema. Nós podemos ver o que aconteceu no Éden. A obediência, ela foi pega. No reino de Deus, a exigência é a mesma para aqueles que viviam no Éden. O zelo de Deus estava sobre eles, mas havia sobre eles também, recaía sobre eles a obediência extrema. Eu quero falar nesses 3 lugares, enumerar algumas coisas da palavra de Deus, para que a gente possa compreender o que esses 3 lugares querem dizer para nós. Amém? Vamos lá.
Em Deuteronômio, capítulo 28, 28, versículo 1, ele vai falar sobre essa obediência, tá bom? Eu vou começar com essa obediência, mas também eu vou estar enumerando sobre o zelo de Deus sobre esses lugares, amém? Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, se fielmente, não é mais ou menos mente, é fielmente, day by day, lei por lei, princípio por princípio, decretos, tudo tem que ser one by one, obediência extrema. Então vamos lá. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, Yahvé, meu Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Seguir todos os mandamentos que neste dia te ordeno. Obediência. A obediência, ela é desde Éden. E ela vem nessa jornada. Éden é fechado. Porque quem estava lá, num determinado momento, não atentou para aquilo que o Deus Criador estava falando com ele. E como diz, né? Pisou no tomate. Mas vamos lá. Por não obedecer. E o que o reino de Deus tem a ver com isso? E o que a igreja tem a ver com isso? Vamos ver, tá bom? Eu quero fazer uma leitura que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, sobre Paulo. Sabe por que eu vou ler Paulo? Porque é o seguinte, todos esses três lugares, Jardim do Éden, Reino de Deus e a igreja, ela é alvo de Satanás. Sempre foi, sempre será. E ele sempre vai estar tentando acessar esses lugares. Ele vai sempre tentar macular, má fama, e sempre vai tentar se apoderar com engano para destruir. Você concorda com isso ou não? Eu concordo. É essa que é a batalha. Então eu quero ler agora sobre Saulo, que antes da conversão, o que ele fazia? Ele era contrário, ele era cooperador com o inferno. Ele não tinha entendimento, ele não tinha revelação ainda, e ele era induzido pelo ódio humano, e ele absorveu isso e se levantou contra o reino. Aquilo que estava para ser estabelecido em Jesus. E aí está aqui escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 13, dizendo: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Olha só. Então nós temos que estar atentos, porque isso já aconteceu no Éden, isso está acontecendo contra o reino de Deus e está acontecendo contra a igreja. O que tem de comum nessas três? Vamos lá, vamos meditar um pouquinho mais, vamos mergulhar um pouquinho mais, tá bom? Olha só, o que o Senhor fez, vamos voltar agora para o Éden. O que o Senhor fez no Éden? Uma dupla que estava lá, ela ouviu Satanás, deu uma entradinha, ele acessou esse lugar e ele de uma certa forma acessou o homem. Eu vou dizer o homem, tá bom? Não vou dizer mulher e homem, vou dizer o homem. Ele acessou o homem, porque o Senhor criou homem e mulher e o chamou de homem. A palavra diz isso. Ou em outras versões diz, o Senhor criou homem e mulher e o chamou de Adão. Então, eu vou dizer um só. Então, Satanás acessou o homem lá dentro. E lá dentro ele deu um clique e ele gostou daquele negócio e se levantou contra. E aí ele falhou. Amém? Ele se levantou
e ele falhou. E olha só o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Ó, fechou o acesso ao jardim do Éden. Está fechado. Os querubins estão lá com uma espada flamejante, impedindo que acessem aquele lugar. Vamos continuar, que você vai compreender até onde nós vamos. Amém? Vai anotando aí, não fica você tentando compreender com a cabeça não, que senão você vai se perder. Falei de Éden, amém? Então aconteceu um caso lá no Éden e o Senhor fechou e agora está zelando por aquele lugar. Eu vou falar sobre reino agora. Vou falar tudo em breves palavras, tá, gente? O reino de Deus, está debaixo desse lugar também do governo absoluto de Deus. Como eu falei no início, o jardim do Éden, governo absoluto de Deus, o reino de Deus, governo absoluto de Deus, e a igreja, governo absoluto de Deus. Ou seja, está debaixo da jurisdição dele, do governo dele e da justiça dele. Tudo nele. Amém? Então vamos lá. Quer falar de reino agora? O reino de Deus designa um governo ou um domínio em que Deus tem Deus por soberano e governante. Até aí tranquilo. No jardim também, mesma coisa. Segundo Gênesis, os primeiros humanos rebelaram-se deliberadamente contra a soberania de Deus. Por isso eles foram expulsos do jardim. Não dá para ficar no jardim com pecados, com imundícias, com desobediência. Concorda comigo? No jardim era assim. E o que acontece no reino? Muda alguma coisa ou não? Quem quer acessar reino é a mesma coisa? Os mesmos pré-requisitos de santidade para ir para o Éden é a mesma para se ocupar um lugar no reino de Deus. Santidade, obediência, entendendo o governo soberano daquele lugar. Vamos um pouquinho mais. O reino de Deus, como diz em Marcos capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei. Então, para acessar reino, arrependimento, para entrar naquele processo de santificação. Uau! E aí você já faz parte daquele lugar em santificação. O Deus zeloso compreende isso, compreende a nossa debilidade, a nossa carnalidade, e Ele nos dá a oportunidade nesse processo, vida de reino, nos libertando, nos arrependendo e sendo curados. Então vamos lá. E crede em Jesus, crede naquilo que o Evangelho, de quem o Evangelho fala. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Então ele fala de Jesus. Creia em Jesus e se arrependa. E Mateus 6,10 está dizendo: venha o teu reino. Então nós podemos ver aqui nesse versículo de Marcos capítulo 1, versículo 15, quais são as condições para acessar o reino de Deus. Se eu disser que esses são os mesmos pré-requisitos para você congregar, vai fazer alguma diferença ou não? É a mesma coisa. É o mesmo pré-requisito para estar no Éden, é o mesmo pré-requisito para estar no reino, e é o mesmo pré-requisito para você congregar. Uau! Não mudou nada. O Deus é o mesmo. Zeloso. Eu gosto disso. Gente, eu vibro com esse negócio. Meu Deus do céu. Vamos lá.
O Senhor do mesmo modo que ele se moveu naquele tempo do Éden, ele estabeleceu regras também para o acesso ao reino, que é a obediência. Obediência é o zelo pelas coisas do Senhor, a santidade. Em João capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: Jesus respondeu declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Reino de Deus só é acessado, tá aqui, ó. Você nascer de novo, deixar toda a imundícia dessa carne para acessar reino. Os pré-requisitos são os mesmos. Deus é zeloso. Eu vou continuar lendo aqui. Lucas 17, 20 e 21, ele diz o seguinte: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus como visível ou uma aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Pois o reino de Deus já está entre vós. Reino de Deus é o quê? Nós vimos aqui? Reino de Deus é onde há um governo soberano, onde há um Deus zeloso. Se eu estou enquadrado nesse lugar de fielmente obedecer aquilo, as Escrituras, eu já faço parte desse reino onde Ele é o Senhor, onde Ele é o governo. É por isso que não é um lugar natural, por isso que não é um lugar que você acessa com os olhos. Amém? Mas Deus é tão bondoso, Ele é tão misericordioso e entende a nossa debilidade em compreensões espirituais, que Ele coopera até com relação a isso, para que nós possamos compreender mais. Eu vou chegar agora no final e vocês vão ver o que o Senhor faz. Porque muitas vezes nós somos muito visuais, o homem é visual. Eu falo homem e mulher, tá bom, gente? Quando eu estou falando, o homem, ele é visual. Nós temos essa fraqueza, nós temos que ver as coisas, e o Senhor sabe, tudo bem, Ele já sabe até da maldade do nosso coração, Ele já nos sonda, Ele nos conhece. Então, para que nós pudéssemos compreender, a misericórdia dEle entra em ação. E olha só, vou ler aqui, Mateus 6, 13, diz o seguinte: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque Teu é o reino. Eu só estou falando agora, só estou trazendo alguns versículos para você compreender o que é reino, o que estabelece em reino, o que é pré-requisito para acessar reino. Arrependei-vos e crê no governo de Jesus. E ele não é visível. Amém? Porque já foi dito ali no versículo anterior. E eu quero ler agora Romanos 14, versículo 17, que diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É invisível. É invisível, não tem como. O reino, como é que é o reino? O reino vai vir, vai acontecer. Ei, o reino é espiritual. E nós, aqueles que entenderem e obedecerem aquilo que já está nas Escrituras, acessar isso, se arrepender, deixar o lixo passado, deixar essas práticas mundanas, você, nesse processo de arrependimento, perdoado os pecados, e agora você crê no governo e se submete ao governo, à jurisdição, à justiça, né, desse verdadeiro Deus, o único Deus soberano, bacana, você já está incluído nele. Só que, está dizendo aqui, quando você manifesta paz, quando você é alegre, sem nada tá acontecendo, naturalmente você é alegre. O cara tá ali, você tá conversando, daqui a pouco você... O que está rindo? Rapaz, você não vai entender.
É porque são espirituais. Habitar nesse lugar chamado reino, onde nós podemos viver por aquilo que nós não vemos, é fé. E isso é bênção demais. Isso traz paz ao nosso coração, isso traz entendimento. É isso que o Senhor está tentando fazer nesses dias. Não olhe para a circunstância, não olhe para aquilo que os teus olhos estão vendo. E não ouça aquilo que o mundo está dizendo. Veja pelos olhos da fé que é reino de Deus. Quem é aquele que governa? E ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Aquilo que está na Escritura. Amém? Viver reino é paz, é alegria, é justiça. Ser justificado para acessar isso. Justificado. A cruz já te justificou. Amém? Vamos lá. Eu quero ler Marcos 10, 23 ao 34. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Imagina, rico querendo levar os seus móveis, querendo levar seus carros, levar suas casas para o reino. Comprar um terreno no reino. Olha, eu quero comprar uma carruagem lá no reino. Ei, é pela fé. Reino não é isso. E aqui o Senhor está dizendo, olha, deixa o que é material, porque para acessar reino não leva a nada. Olha, o Senhor é lindo demais. A gente medita na palavra e a gente encontra cada coisa que assim nos leva a um nível de felicidade, de alegria, de gozo tremendo. E traz muita paz ao nosso coração. E nos livra, sabe o quê? De carregar tanto peso. É tanto mundanismo que a gente quer carregar para acessar reino. Não dá, gente. Não dá. Deus pensa até nisso. E aqui ele está dizendo, olha, em Marcos 10, 23 ao 34, Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É porque a carne, militando contra o espiritual, viver por fé requer deixar coisas materiais para trás, que ocupa, que atrapalha. Amém? É porque muitas pessoas, elas estão tão imbuídas e tão ocupadas em buscar coisas materiais que ela não consegue acessar o mundo espiritual nunca. Ela não vai ter tempo para acessar o mundo espiritual. Entende? Então, nos próximos 10 dias, a partir de amanhã, nós vamos acessar esse mundo espiritual em nome de Jesus, e eu creio que vocês vão participar disso nesses 10 dias. Amém? Para que a plenitude do Espírito Santo, trazendo revelações a cada coração de vocês, para entender o que é viver mundo espiritual, e viver reino de Deus, viver reino dos céus. Só por falar em reino dos céus, tem nada a ver com esse mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muito bem. Eu quero ler agora com vocês 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11. É demais, viu? Valeu, Otávio. Obrigado. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não. É espiritual. Injustiça é mundo puro, é carnalidade pura. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, idólatras. Já leu tanto isso, não é verdade? Essa turma diz que carrega um pouco disso e acha que está em reino de Deus. Não tem como. Olha só o nível de pessoas que muitas vezes estão envolvidas com isso, congregam num prédio natural, mas não conseguem acessar reino, viver reino, ter alegria e ter paz. Não tem.
Sabe por quê? Porque ele é guardião daquilo que ele está vivendo. E aí ele não acessa reino. Ele vive dentro de uma congregação predial. Só isso. Mas ele está se enganando. Olha só. Idólatras, adúlteros, afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bebuns, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino. Ou seja, não vai acessar, não vai experimentar reino de Deus hoje. Vivendo isso, ele está sendo enganado por si mesmo, pela alma dele, pelo entendimento errôneo dele. Ele está se enganando, ele está se sabotando. Entendeu? Por quê? Porque reino de Deus não é isso, não existe isso em reino de Deus. Reino de Deus é algo espiritual, isso aqui é totalmente mundano. Alguém consegue dizer amém, aleluia e glória a Deus aí, amém? Olha só. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Em resumo, viver reino de Deus não coabita com o mundo. Reino de Deus é espiritual, mundo é natural. Vamos lá. Continuando. Eu quero ler aqui. Eu quero falar para vocês que existe um zelo tão tremendo com relação ao Senhor, com relação àquilo que pertence a Ele, desde o Éden. É fantástico. Éden, reino de Deus. E agora, nós vamos para esse processo de igreja. Eu quero falar um pouquinho sobre igreja agora para vocês. Tá bom? Eu posso afirmar aqui, é uma interrogação, tá? Eu posso afirmar aqui que reino de Deus, ele se funde com a igreja e igreja se funde com o reino de Deus? Hã? Sério? Olha, eu estava olhando aqui, a minha compreensão me levou a meditar um pouco mais sobre isso. Porque os mesmos pré-requisitos para se viver reino os mesmos pré-requisitos para se congregar. Eu falei anteriormente. Para se entrar dentro de uma igreja e você congregar toda semana, todo mês, o ano inteiro, os mesmos pré-requisitos espirituais para acessar reino, para viver reino, os mesmos pré-requisitos para se congregar. Alguém consegue entender isso ou não? Eu quero ler aqui alguma coisa. Eu quero que você pode até me falar depois, se você consegue separar os dois, tá bom? Vamos lá, eu quero ler Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Nós já falamos sobre isso, tá? Sobre as 7 igrejas, tá? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vem cá, tem um zelo do Senhor com relação à igreja também. Eu pensei que era só sobre o reino. Eu pensei que os olhos do Senhor estavam só sobre o reino. Ei, a igreja que você congrega, ela é de seres espirituais. Aqueles que se arrependeram, creram e vivem pela fé. É o mesmo lugar. E o Senhor tem um zelo tremendo pela igreja. E aqui ele fala sobre 7, um anjo para cada igreja. Isso é zelo. Eu só quero falar sobre isso, sobre o zelo do Senhor com relação a ele olhar para a instituição predial e dizer, local, e dizer, tem um anjo meu zelando por esse lugar.
Você imagina você acessar esses lugares com tanta displicência, levando tanto lixo para lá? Você acha quem é que está de olho em você? Tem alguém que foi estabelecido pelo próprio Deus para que estivesse nessa igreja local, zelando por ela. Você está, aquele que está vivendo essas imundícias que foram relatadas em 1 Coríntios capítulo 6, ele está debaixo dos olhos do Senhor. E é lugar onde o Senhor quer ministrar o arrependimento no coração de cada um. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui simplesmente para que nós possamos ter entendimento sobre aquilo que é o lugar espiritual de reino de Deus, lugar espiritual para a igreja de Deus e lugar espiritual para o jardim do Éden. Alguém consegue ver o jardim do Éden hoje? Você sabe me dizer? Alguém já viu? Ele é um lugar espiritual também. E tem querubins lá tomando conta dele. O reino de Deus está debaixo desse governo também, desse mesmo Deus. E a igreja também. Você consegue separar algum desses três lugares? É lugar de um governo único, é lugar de obediência e é lugar de zelo extremo da parte de Deus. É fantástico isso. Então vamos lá. O que lemos agora em Apocalipse, eu quero ler aqui um texto. Isso significa que Jesus está no meio da sua igreja e tem os 7 anjos citados debaixo do seu domínio e autoridade. O fato é que sejam quem forem, eles tinham a responsabilidade de receber a mensagem de Jesus Cristo e fazê-la conhecida na igreja. No entanto, devemos ter em mente que existe um ensino central nesse texto. Jesus Cristo tem a igreja em suas mãos, tanto fisicamente na terra quanto espiritualmente. Igreja é lugar natural, mas ele é um lugar onde se encontram seres espirituais que vivem pela fé. Ele zela por ela, cuida dela, adverte para o bem dela e a quer santa e fiel. Então vamos lá. O Senhor está dizendo para mim e para você que para nós podermos voltar a estar na plenitude de viver debaixo de um governo pleno e sublime do Senhor, vamos imaginar de volta para o Éden. Para o reino pleno, onde o homem tinha liberdade, onde o homem tinha intimidade profunda com o Senhor. Vamos imaginar de volta para o Éden. Quem vai? Ele está tratando aqueles que acessam o reino através do arrependimento e crê em Jesus como único Senhor e Deus, Salvador, resgatador, remidor. Aqui ele está dizendo, santa e fiel. Reino de Deus é lugar de santos e fiéis. Éden, lugar de santos e fiéis. Igreja, prédio natural, onde reúne aquela turma espiritual santa e fiel. Nós conseguimos separar os três? Éden, reino de Deus e igreja? Não tem como. Nós estamos chegando num lugar que está meio complicado. Porque se o Senhor amava estar no jardim do Éden, se ele tem pré-requisitos para estar no jardim, se ele tem pré-requisitos para estar no reino, e se tem pré-requisitos para estar na igreja, que se reúne nessa terra, em todas as nações, eu quero dizer para vocês que tudo faz parte do poderio, do governo, da beleza, do zelo e da misericórdia do Senhor. Alguém consegue dizer amém? É precioso isso demais da conta. Então é por isso que nós temos que voltar desse isolamento, voltar a ocupar o nosso prédio onde nós congregamos, cada um de vocês congrega, mas ir na dimensão de que tem um Deus
tem um anjo do Senhor sobre a igreja do Senhor aqui na terra, em cada localidade. O Senhor tem pré-requisitos para que a gente possa estar nesses lugares, ocupando lugares neste mundo, mas ele precisa de alguém que é santo e fiel. Santo e fiel. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós representamos o reino dos céus. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós somos parte, nós somos inseridos, enxertados na família dos santos e daquele que é fiel. Então nós temos a responsabilidade de voltar desse isolamento, ocupando nossos lugares, as igrejas locais, mas no mesmo espírito, fazendo parte de uma trindade santa, de um reino dos céus, mas sendo fiel como eles são, santo como eles são santos. Show! Show! Chega! Basta de viver mundanismo dentro de um prédio espiritual. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos voltar a ser as mesmas coisas, irreverentes, falta de zelo, desobedientes. Nós temos que chamar a atenção de uma igreja que está sendo menina, moleque. Vocês concordam comigo? Amém? E glória a Deus pela vida de vocês. Porque nós temos que ser zelosos pelas coisas do Senhor. Eu quero continuar lendo aqui para encerrar. A vida de reino, vida de igreja, andam juntos, debaixo do mesmo governo, mesmas regras e princípios e leis de acesso. Amém? Concorda com isso? Eu digo amém. Quem recebe e obedece a Jesus faz crescer o reino de Deus. Você concorda? Quem recebe e obedece a Jesus faz crescer o reino de Deus. Você concorda? Amém? Mas você concorda também que o prédio, ele também acrescentado vidas nesse lugar, nesse prédio? As duas coisas acontecem. Vem ao arrependimento. Primeiro vem para onde? Primeiro vem para o reino espiritual. Primeiro vem para o reino de Deus. E depois vem para a igreja local para servir. Primeiro, quem se arrepende e crê em Jesus como único governo, passando pela cruz, pelo batismo, primeiro ele acessa o reino de Deus. Depois, ele vem ocupar um lugar num prédio natural, mas sendo espiritual, para servir no reino de Deus. Isso é sabedoria, isso é plenitude de reino. Amém? Uau! Eu quero ler para vocês Atos, capítulo 2, versículo 38 ao 47. Mas primeiro eu quero ler Atos, capítulo 16, versículo 5. Diz o seguinte: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Eu vou ler de novo. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Atos 16, versículo 5. Eu posso ler dessa seguinte forma agora? Assim, as igrejas... Não, assim, o reino de Deus era acrescido em número de pessoas. Eu posso dizer isso? Eu quero ler para vocês de novo. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam. Cresciam. Quem cresceu primeiro? O reino. Depois, as igrejas locais, onde o Senhor aloca cada um conforme aquilo que a pessoa entendeu da parte do Senhor, que o Espírito Santo falou. Então o reino é acrescido primeiro, depois as igrejas locais. Você concorda com isso? Eu digo amém e digo amém. Então eu quero encerrar dizendo para vocês: você consegue separar? Porque depois de tudo isso, vamos lá. Então a gente entendendo o reino, a gente entendendo a igreja local, debaixo do mesmo governo, debaixo do mesmo princípio, etc e tal.
aquele lugar que está guardado com querubins, com espada flamejante, guardando o acesso à árvore da vida, você acha que esse reino, essas igrejas, deixando de ser prediais, ela ocupando agora um reino espiritual pleno, ela vai ser transportada para onde? De fiéis e santos. Você acha que vai para onde? Nós vamos voltar para aquele lugar de comunhão plena, de paz sublime com a Trindade Santa. Yes! Te vejo lá, em nome de Jesus, porque eu creio que eu estarei lá. Estou combatendo o bom combate. Estou guardando a fé, porque eu quero acessar esse lugar. E eu quero te ver lá, em nome de Jesus. Amém? Amo todos vocês demais da conta. Então, quero orar com vocês, né? Vamos orar para encerrar esse 40º dia. E o meu coração está assim, abalado espiritualmente, porque eu estou me vendo naquele dia em que Jesus já foi. E eu já posso dizer que eu estou com saudades. Amém? Eu já estou com saudades. Aleluia. Vamos lá, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti pelo tamanho zelo com relação às nossas vidas. Eu quero agradecer a Ti pelo amor tão grande com o qual o Senhor tem nos carregado pela mão. Nós queremos agradecer a Ti por esse coração materno num Pai tão grande. Nós queremos Te agradecer por esses 40 dias em que o Senhor nos ensinou face a face. Nós podemos dizer isso com toda certeza, Senhor. O Senhor cuidou de nós. A Tua presença nessa sala, ela foi notória. O Espírito Santo do Senhor era de tocar. Muitas vidas foram tocadas nessas reuniões desses 40 dias. Obrigado por esse discipulado. Eu quero Te louvar, eu quero Te bendizer por tudo isso. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Jesus. O Senhor não sabe como eu sou grato ao Senhor por todos esses filhos do Senhor, por todos esses discípulos do Senhor, que nesses 40 dias insistiram para estar participando desse discipulado. Eu dou glórias ao Senhor por cada um deles. E eu peço a Ti que Teu Santo Espírito envolva cada um deles hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu Te peço, Senhor, com muito amor, que seja agora, Senhor, um tempo da plenitude do Senhor, tão somente o Senhor ministrando ao coração deles. Que essa compreensão, Senhor, de uma obediência extrema, de uma fidelidade, de uma santidade, de arrependimento, Senhor, olhando para Ti como soberano, como aquele que governa, aquele que ama. Senhor, nós nos voltamos para Ti e nós dizemos a Ti: governa sobre as nossas vidas. Continue sendo zeloso e misericordioso sobre as nossas vidas. E que tudo aquilo, Senhor, que ainda há em nós, que precisa ser arrancado, que não coabita com o mundo espiritual do reino do Senhor, nós pedimos a Ti, seja arrancado. Nós damos liberdade ao Senhor. Arranca de dentro de nós, Senhor. Arranca tudo aquilo, Pai amado, que está enumerado em 1 Coríntios capítulo 6. Nós entendemos que mundo não coabita com o reino dos céus. Eu tenho no meu coração que mundo não coabita com as congregações locais, porque é lugar de seres espirituais e não de lugar onde mundo entra e fique à vontade. Senhor, sabemos das perseguições que tanto aconteceu com o Jardim do Éden, o quanto tem acontecido com o reino do Senhor e quanto tem acontecido, Pai, com a Tua igreja local. Nós pedimos perdão a Ti. Nós pedimos que o Senhor continue atento com os Teus anjos sobre cada igreja local, Pai, em cada lugar, em cada nação. Que o arrependimento seja aquilo que venha guardar o nosso coração. E que tudo aquilo que é mundano, idolatria, adultério,
Pai amado, sodomitas, afeminados, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, aqui está dizendo que não herdarão. Pai amado, se há isso ainda infiltrado nas congregações, Pai, após ter passado por esse processo de arrependimento e crer que Jesus é Senhor sobre a vida deles, e isso ainda está contaminando a tua igreja local, nós pedimos ao Senhor, toca no coração de cada uma dessas pessoas, Senhor, que elas sejam libertas disso e que elas vivam pela fé, que o Senhor é a fonte, que o Senhor é aquele que supre todas as necessidades. O Senhor supre todas as necessidades. Aquele que acessa